Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham pela internet, nossos votos cordiais de muita paz. Peço permissão para proferir a palestra sentado. Foi submetido a um tratamento cirúrgico e o médico me recomendou repouso absoluto. Mas se tratando desta homenagem, eu atendi o médico, estando aqui em repouso transcendental, que é mais importante do que o cirúrgico. No dia 22 de fevereiro de 1862, em Paris, no Collège de France, um dos mais notáveis pensadores agnósticos, Ernesto Renan, deverá proferir a aula inaugural do mais notável Colégio de Cultura Europeia. E ali, diante da aristocracia cultural da Europa, o eminente periodista, escritor, filósofo, mestre de grego, levanta-se e, após a saudação habitual, profere ipsis verbis esta frase: Jesus é um homem incomparável. Essas palavras ecoam nas galerias, nas poltronas, nas frisas, e está traçada a sentença de morte do grande escritor, porque, sendo ele adversário da tradição religiosa, aquela que estabelece a fé sem a lógica nem a razão, ele proclama que Jesus não é Deus, é o Filho de Deus, é um homem, porém um homem incomparável. E logo depois terá a oportunidade de adir que Jesus foi o maior vulto da história da humanidade, porque todos os grandes vultos tiveram seus nomes dentro da história. Jesus, o seu berço, dividiu a história antes e depois dos acontecimentos. Esse discurso de Ernesto Renan fará que o imperador Napoleão III, que houvera traído a República e restaurara o Império Napoleônico a partir de 1840, expulsasse-o da Sorbonne, retirando-lhe a cátedra de grego. E ele, como a reação natural, resolveu escrever a vida deste homem incomparável, o que fez em 3 tomos, aliás, elogiados pelo egrégio codificador da doutrina espírita, mais de uma vez, na Revista Espírita, quando se refere à vida de Jesus conforme o senhor Renan. E termina sua obra escrevendo o 4º volume, dedicado aos Atos dos Apóstolos. Mas quem é esse Jesus? Qual é o sentido da presença deste homem em um dos burgos mais insignificantes da Palestina? É que ele havia optado, entre as galáxias luminíferas e a manjedoura modesta de uma noite de frio, descer ao coração da criatura humana para amar. Porque o verbo amar até então era desconhecido na história, na filosofia, na literatura, na poemática. Mesmo Moisés refere-se apenas 2 vezes ao amor. E o decálogo: amar a Deus, amar aos pais. O príncipe Sakyamuni, o Buda, e todos aqueles grandes fundadores de religião e de cultura, como Confúcio, Lao Tse, Akhenaton,
refere-se en passant ao amor, e Jesus aparece como uma flor de lótus no Pantanal, a esparzir o perfume suave do amor como sendo a única terapeuta para as misérias da humanidade. Há 2000 anos ele prevê que o amor seria a única solução para os problemas humanos. A teologia encarcera o amor nas suas redes férreas. Mas à medida em que o tempo transcorre, a moderna psicologia estabelece que o amor é o mais notável princípio psicoterapêutico, como princípio curador para as mazelas da humanidade. Viktor Frankl, o admirável psiquiatra austríaco dos campos de concentração e extermínio, ao escrever O Sentido da Vida, torna-se o vexilário da proposta do amor, demonstrando que o amor pode sarar quaisquer enfermidades orgânicas, e aquele que ama não adoece. Aquele que ama tem doenças transitoriamente, mas quem não ama é doente gravemente. Mais tarde, Carl Gustav Jung, o notável pai da psicologia analítica, terá a oportunidade de exalar, por mais conhecimentos que você tenha, por mais sabedoria, quando estiver diante de uma alma, ame-a apenas a alma. E irá propor que a nossa vida deve ter um sentido, mas um sentido psicológico, porque aquele que não tem uma meta, um sentido, não pôde ainda viver. A vida é um desafio, e esse desafio está centrado na palavra amor, que os 7 sábios da Grécia tiveram a oportunidade de estabelecer no pórtico do santuário de Delfos, muito antes do período de Péricles, do século V. Genote-se auton, conhece-te a ti mesmo, afirmando o primeiro mandamento de Jesus: amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, a ti mesmo. Porque somente através do alto amor é que se nos torna possível o halo amor. Porque aquele que não se ama, a ninguém ama. Transfere os seus conflitos para os outros, apaixona-se, deslumbra-se, e da sua impossibilidade de vencer a sombra, que Allan Kardec denomina como as nossas más aptidões, exige que o outro seja aquilo que ele não conseguiu lograr. Mas no alto amor, o indivíduo percebe que a sua vida tem um sentido ético, e que ele deve ser melhor hoje do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as más inclinações. Desenvolver o Deus interno, esta chama que arde e que jamais se apaga, para, conhecendo os seus limites e dificuldades, encontrá-los no próximo e compreendê-los também. Jesus não fundou qualquer religião. Toda a sua doutrina está sintetizada no amor ao próximo. E como asseverava o venerando apóstolo Chico Xavier, se eu pudesse, se me fosse dada a permissão, se eu tivesse o direito de fincar uma placa na entrada de toda aldeia, cidade, megalópolis, eu colocaria: não faça a outrem o que não desejar que outrem se lhe faça. É a presença do amor na expressão mais elevada, porque depois de nos amarmos e de amarmos ao próximo, facilmente amamos a Deus. Porque, como disse Jesus, se nós não podemos amar o que vemos,
como amaremos aquilo a que nunca vemos? O nosso amor a Deus é uma expressão verbal, sem qualquer sentimento. Nos anos 60, na Revolução Hippieista, sacerdotes holandeses proclamaram: nós somos ateus, porque não temos nenhuma prova de Deus, mas somos cristãos, porque a figura de Jesus nos fascina, e nós temos documentação antropossociopsicológica, histórica. Podemos encontrar os seus passos em cada momento da história da humanidade. E esse ser, denominado pela doutora Hannah Wolff, a grande psicanalista alemã, como sendo o maior terapeuta da humanidade, foi tão notável que nem mesmo os hippies resistiram-lhe à presença e homenagearam-no com uma ópera pop, a ópera de Jesus Cristo Superstar. Ainda hoje nos fascina esse homem afável e bom, que parece conhecer o nosso coração no âmago, mas porque ele teria chegado a essas alturas, a ponto de Giovanni Papini, ateu, ao tornar-se cristão, asseverar que a figura de Jesus fascinava-o desde a infância, pela ternura com que ele olhava as nossas misérias, pela grandeza com que ele descia a nós e não se apequenava. À semelhança de um raio de luz, beijava o pântano e permanecia transparente. Qual uma rosa de Sharon, derramava o perfume, impregnava e não perdia a sensibilidade. É que aquele homem nascido em Belém, mais dito de Nazaré, ali se desenvolveu naquele pequeno burgo de 200 a 300 pessoas aproximadamente. E como nos disse com muita propriedade o orador que nos precedeu, ele se aproxima do Pai em respeito total, para ser também marceneiro e caminhar 7 quilômetros na construção da futura capital da Galileia, para substituir Cafarnaum. E amando a humanidade com esse sentimento que transcende, deixou-se amadurecer até o momento em que desceu às praias formosas da Galileia, praias de areia marrom e de pedras escuras pequeninas, cercadas de tamarindeiros em flor e dilatadas, diante daquele mar que nada mais é do que um fio de água que desce do norte, atinge aquela cratera de 200 metros abaixo do nível do mar e se torna o mar piscoso, que no seu tempo, segundo Scholenhage, havia aproximadamente 2.000 barcas de pesca. E esse mar extraordinário e piscoso, dele faz uma pauta musical. E ali no pentagrama da natureza, ele canta como jamais alguém pôde repetir as suas palavras nessa mesma melodia sonora e grandiosa do Sermão das Bem-aventuranças. Como é que ser aquele pequeno aclive no lado sul, em que ele subindo contempla do outro lado a Decápolis, a região das 10 cidades gregas, e diante de uma multidão, com a brisa fresca do entardecer de primavera, ele abre a sua boca e reformula o código de ética da humanidade. Vencedor era aquele que matava, herói o que traía, o que subornava, aquele que conseguia deixar o solo pejado de cadáveres. Naquele momento então ele diz: bem-aventurados os pobres em espírito de avareza. É tão difícil achar um pobre rico de avareza, de orgulho, de presunção, de vaidade.
Bem-aventurados, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição em nome do meu nome. Bem-aventurados que têm sede de justiça, fome de verdade, porque eles verão a Deus. É uma balada. As palavras timbram no ar com uma sinfonia inacabada. Irão repercutir através da história até o século XII, quando nos momentos difíceis da Idade Média Alta, na Úmbria, um verdadeiro símile se ergue como trovador das noites enluaradas da pequena Assis, e de repente ele tem um insight e encontra Jesus. Rico, não belo, ele era o patinho feio, mas era portador de uma sólida fortuna que o seu pai conseguia através de tecidos raros trazidos do sul da França. E ele começa a entristecer-se ante a revelação a um período de melancolia. O próprio Jung desce ao poço da depressão para encontrar a verdade. E quando se levanta do poço da depressão, a humanidade encontra o psicoterapeuta dos arquétipos, que penetra o cerne da nossa alma e interpreta os conflitos, a nossa sombra, as nossas dificuldades, com o raio de sol da esperança e da solidariedade humana. E então Francesco escuta uma voz: levanta, minha igreja que está caindo. E toma o pé da letra e vai erguer São Damiano, carregando pedras nos ombros, até que a mesma voz diz: não é essa a igreja, Francesco, é a igreja moral. E se levanta este homem símbolo, o maior imitador de Jesus Cristo, que se faz il trovatore de Dio, e sai a cantar: irmão, alegria, em toda parte, faze de mim instrumento da tua paz. Ó irmão sol, irmã lua, irmãos pássaros, e a sua voz, tocada pela magia da imortalidade, seduz Clara, a jovem de 15 anos que foge para amar Jesus. Seduz os potentes, não somente de Assis, mas da Úmbria, do mundo. E em breve, um exército cuja arma é o amor vai transformar a terra nesse mundo de que estamos próximos, o mundo de regeneração. E Francesco canta até conseguir terminar a sinfonia inacabada das bem-aventuranças, quando pede ao irmão Francisco, ou melhor, ao irmão Leão: escreve, bem-aventurada irmã Lua. E começa a canção das criaturas, até o momento em que o burrico está cansado, a morte se avizinha e ele pede: irmão Leão, escreve, escreve Laudato Te, irmã morte, que me libertas do carneiro das aflições e se transforma no pai da renascença italiana. Inspira Camões, inspira as obras pioneiras que um dia, no século XVI, encantarão o mundo com a revolução da arte, da beleza, da poesia. Aquele irmão da natureza que se torna o pai da ecologia terrestre, o protetor dos animais, em homenagem a Jesus. Mas quem era aquele Jesus que optara pelos infelizes, que deixara as praias formosas e dali retirara os pescadores de almas, e com aquele pequeno grupo de pessoas modestas, simples, eram espíritos nobres, mas eram corpos simples,
Eram 11 galileus, amantes, e o intelectual Judas de Queriote, judeu, que o traiu. Esta ambição da inteligência, esta Kundalini, a serpente do intelecto, em detrimento do sentimento de amor. E foi por isso que a humanidade cresceu na horizontal. Podemos olhar hoje o macrocosmo e deslumbrar-nos com 300 bilhões de galáxias. Poderemos ver através do telescópio Hubble na internet os buracos negros devorando galáxias e outras surgindo da poeira das estrelas. Mas também podemos penetrar na intimidade das micropartículas, especialmente do bóson, que foi descoberto no século passado, depois de 60 anos de experiência de Rigas, o físico quântico inglês, que concebeu haver um tipo de matéria, porém tão etérea, que ela se confundia luz-matéria. Nesta colocação tradicional da complementaridade da escola de Copenhague, a luz é matéria. Em determinado momento, nas suas curvaturas, a luz é onda, a luz é massa. Então se descobre o bóson, e é uma partícula tão audaciosa que os físicos modernos denominaram-na a partícula de Deus. Depois da guerra travada no século XVII entre ciência e religião, com Lord Bacon, Blaise Pascal, com os notáveis teóricos da França, da Inglaterra, da Alemanha, separando-se da religião tradicional e cega, da Bíblia que se equivocara. Já não é a Terra o sistema geocêntrico. Ali estavam as provas na circunnavegação, na conquista da América, na conquista do Brasil, as grandes viagens, a conquista do caminho das Índias, mas também no telescópio de Galileu, do movimento dos astros. A intolerância se levanta da Santa Inquisição e a verdade triunfa. Então é necessário separar ciência de religião. Lord Bacon proclamará: uma filosofia profunda leva o pensamento do homem à verdadeira religião. Uma filosofia superficial leva-o ao materialismo. E naquele século XVII, cheio de conquistas e leis, a gravidade é detectada por Sir Isaac Newton. O universo se expande. A física abandona a tradição de Newton para poder se transformar, a partir de 1872, nos raios catódicos de William Crookes. Logo depois, nos raios de Röntgen. E a partir do século XIX, na matéria radiante de Madame Curie, até a grandeza de Albert Einstein declarar em 1905: vivemos no universo relativo. A sua teoria da relatividade do tempo e do espaço, e a pequenina fórmula é igual a MC2. O mundo agora se perverte, a matéria degenera. Eu que estudei pouco, quando era jovem, que não faz muito tempo, que matéria era tudo aquilo que tem 3 dimensões: largura, altura e espessura. De repente, quando eu me tornei espiritista, porque era médium, mas não era espiritista, apareceu-me uma entidade veneranda e me disse: tu és médium, mas não és espiritista. E eu perguntei: que é necessário para ser espiritista? Ler o livro dos Espíritos. Eu residia numa cidade do interior, a mais linda do mundo depois de Pedro Leopoldo, Feira de Santana.
Procurei o livro dos Espíritos e ninguém sabia o que era. Depois de um ano eu achei um livro gordo. Notaram que os livros lidos engordam, os não lidos ficam magros, sofredores. E aí eu comecei a ler e achei tão antipático, porque eu adorava gibi, guri, Globo Juvenil, e nesse livro só tinha uma cepa, um desenho. Eu disse, se eu ler esse livro todo eu morro, sem uma figura. Mas o Viana de Carvalho me disse, lê, para te tornares espírita. E eu fui ler. Aquela letrinha humilde, miúda da introdução me matou. Depois eu pulei, fui lendo. Uma semana depois eu disse, o Espírito, já li. Que devo ler? Ler novamente o livro dos Espíritos. Então eu fui ler honestamente e achei interessante. Eu percebi que Allan Kardec era tão inteligente quanto eu, porque ele fazia perguntas que eu me fazia. E comecei a amar Allan Kardec. Ao terminar um ano depois, com algumas frases memorizadas, eu perguntei ao Espírito, e agora? Que devo ler? Estuda o livro dos Espíritos. E se tu viveres 100 anos, está perto, tu verás que ele é sempre novo. Eu achei aquilo tão estranho que disse, esse espírito é um fanático, porque lê durante 100 anos um livro, quem é que aguenta? Mas aí fui lendo, fui gostando. E no ano de 1962, eu fui convidado a proferir uma conferência na formatura de estudantes de medicina, nos célebres cultos ecumênicos. Quando eu terminei, formou-se um grupo de jovens e começamos a conversar, e eles pensavam que eu era inteligente por causa da palestra. E um deles me perguntou, Divaldo, você entende de física quântica? Eu nunca tinha ouvido falar, mas eu apliquei o método. Ele então me olhou demorado e perguntou, eu queria fazer-te uma pergunta. Tu acabaste de dizer que há o espírito, o perispírito e a matéria. Tudo bem? A matéria se dissolve, o perispírito se integra no espírito. E como é que num campo de vácuo o espírito se movimenta? Eu nem sabia que existia campo de vácuo. Mas eu sorri e apliquei a técnica número 2. Nunca responda o que não sabe, devolva a pergunta. Eu disse assim, interessante. Na sua opinião, o que acontece? Ele então me deu uma explicação que eu também não entendi, mas que interessante. Nunca havia pensado nisso, até que eu me vi livre e corri para casa. E cheguei em casa revoltado com o tal do Viana de Carvalho e disse, o senhor me enganou. O senhor disse que se eu lesse o livro 100 anos, eu saberia tudo. Como é que eu já leio há quantos anos e agora vê este matuto me perguntar sobre tal de física quântica? Aparece-me Viana de Carvalho, um notável orador do passado, que desencarnou em 1927, quando eu nasci. Ele sorriu e disse, qual é o problema, Divaldo? Eu digo, senhor, o senhor disse que no livro dos Espíritos tem tudo. Ele disse, sim, tem tudo. Não tem física quântica. Você tem certeza? Eu, absoluta. Porque baiano é assim, absoluta, exagerado. Ele disse, pegue o livro. Eu peguei. Você tem certeza? Ele disse, meu irmão, eu estou lendo esse livro há mais de 20 anos. Eu sei de memória muitas páginas. Então abra na questão 540. Eu gelei. Porque a tal da questão 540 responde, tudo evolve em a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque o arcanjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. Aí eu li alto, e eu disse, bem, quer dizer, diz mais ou menos a edição, diz exatamente. Só que Allan Kardec não tinha culpa da sua ignorância. É que naquela época o átomo era indivisível.
E, no entanto, agora, com as propriedades das micropartículas, o arcanjo de hoje foi átomo de ontem. E me deu uma explicação a respeito do átomo do carbono, no momento da fissão nuclear. Então foi nesse dia que eu me apaixonei pelo Livro dos Espíritos. E continuei a ler com sofreguidão. Mas essa sofreguidão tinha começado no mês de março de 1948. Eu era jovem, porque é incrível quando alguém vê uma pessoa como eu, com essa idade, que eu não vou dizer quanto é, as pessoas acham que a gente nasceu com 70 anos. Eu tenho fotografia para provar que eu já fui jovem. Só que numa dessas fotografias, um amigo me apresentou na cidade de Itumbiara, Goiás, e disse: Divaldo, há 50 anos você esteve aqui. Olha a foto. Eu olhei e reconheci que está o Emanuel Chaves, o nosso doutor Brasil. Eu só não conheço este. Ele disse: é você. Eu fiquei pasmado de ver como eu tinha um corpinho de toureiro. Agora prossegue o corpo de toureiro aposentado, mas é toureiro. Muito bem. Então, eu estava na cidade de Aracaju e era médium, mas não entendia nada de espiritismo. Visitava essa cidade a convite de um grande amigo, a família Sarroris. E então, certa manhã, eu sentei em minha sala e vi sobre a mesa uma revista, O Reformador. Achei curioso, peguei e abri, e lá estava escrita A Lenda da Guerra, pelo espírito Humberto de Campos. Eu li e fascinei-me. E abaixo, página psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, etc. Eu disse: nossa, como ele é inteligente, como é que ele pode escrever uma página dessa? Mas naquela tarde, os amigos convidaram-me para ir à União Espírita Baiana, porque como eu via os espíritos e eles não tinham uma ideia, pediram-me para ir contar como é que vê. Eu disse: como é que vê? Vendo. Mas você pode falar para nós? Eu disse: eu nunca falei nada, mas eu poderei contar como são as experiências, as entidades perturbadoras, que eram aquelas que mais eu via pela lei da afinidade. E então eu estava me preparando, cada hora eu fazia um Pai Nosso e dizia: veja lá, hein? O Senhor me colocou nesta. Mas quando eu li aquela Lenda da Guerra, eu reli e memorizei. Eu digo: se a coisa apertar, A Lenda da Guerra, de Chico Xavier. Quando chegamos, a reunião era presidida pelo venerando José Martins Peralva Sobrinho, que foi presidente da União Espírita Mineira. Éramos 27 pessoas. E então Peralva deu uma palavra, eu levantei-me e fiz o discurso convencional. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, e não sei o que. Eu me esqueci de tudo. Eu vou contar a lenda da guerra, do espírito Humberto de Campos, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Aí eu sorri e esqueci da lenda da guerra. Olhei para o povo, mas deu aquela angústia. Eu digo: olha, eu ia contar, mas não me lembro. Então me desculpe. Sentei-me trêmulo, suarento, quando eu vi entrar um cavalheiro de baixa estatura, a cabeça um pouco deformada, óculos grossos, veio andando, chegou junto de mim e disse-me: eu sou o autor da lenda, levanta-te e fala. Eu falarei por ti pela tua boca, de pé, porque todo aquele que pretende servir a Jesus deve estar de pé. E eu levantei e disse: um momentinho que o Espírito chegou. E então eu falei, mas eu falava e dizia: meu Deus, como eu sou inteligente, olha que coisa. E falei 40 minutos. Então bateram aquelas palmas de caridade. Eu me sentei e Martins Peralva perguntou: Divaldo, você falaria de novo amanhã? Fala. Era tão fácil.
vinha o espírito. Muito bem, fui para casa, eufórico, excitado. E no dia seguinte, quando eu cheguei, a sede da União Espírita Sergipana estava superlotada, gente do lado de fora. E eu perguntei assim, o que é que vai ter? Ah, é um baiano. Mas o que é que tem? Dizem que o baiano tem o diabo no corpo. E ele vai falar. E eu disse, como é o nome do baiano? Ninguém sabe. Eu digo, meu Deus, quem será? Era eu. Então eu entrei. E Peralva disse, olha, Edivaldo, o povo soube. O que é que você vai falar? Eu disse, não sei. Chegou o momento, Peralva me apresentou com a sua doçura. Eu levantei, olhei para o povo e esperei o Espírito chegar. Nada. Eu então lembrei do dia anterior. Eu digo, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, eu vou contar a lenda da guerra do espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Esqueci de novo. Aí me deu aquela angústia e eu me confessei, não vou falar nada. Eu nunca falei coisa nenhuma, contei o incidente do dia anterior e agora o espírito não chegava. Aí eu me sentei. Quando eu me sentei, eu ouvi uma voz dizer, vou dar-te a primeira orientação, que se chama responsabilidade. Tu és leviano, como aceitas falar de uma coisa que não sabes? Eu disse, meu irmão, fale pelo amor de Deus, brigue depois, mas fale agora. Ele disse, levante-se. Eu disse, o Espírito chegou. Levantei. E aí fiz uma palestra com a mitologia grega. Ele começou com a história de Sísifo, quando Zeus manda buscar Sísifo, que era o rei de Corinto. Eu não sabia de nada, mas achava as palavras lindas. E fui dizer, quando eu terminei, bateram palma de mesmo. Eu me sentei e o Espírito me disse, e não contes mais comigo. Vais escrever uma carta ao médium Francisco Cândido Xavier, pedindo orientação. Eu disse, mas eu não sei quem é. Ele disse, eu vou te dar os dados para Pedro Leopoldo. Eu cheguei a casa e fiz aquelas cartas boçais, ignorantes. Então, excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier, porque vós sabeis, e matei o verbo, vossa excelência com segunda pessoa do plural, mas fiz aquela carta e mandei. Um mês depois, eu recebo em Salvador uma carta. Meu querido Edivaldo. Eu digo, nossa, será que é dele? A letra redonda, linda, a ternura amorosa saía das letras. Eu chorava, eu sorria com aquele pedaço de papel. O nosso Humberto falou-me de ti, disse-me que tu és muito jovem, que ainda não tens 20 anos. Ele me pediu que te orientasse. Mas quem sou eu, Edivaldo? Meu nome é curioso. Eu me chamo Francisco. Se tirar o Fran, fica o Cisco. Mas eu fiquei tão curioso em te conhecer, porque Humberto me falou de ti, que eu pedi a Emmanuel para visitar-te. Tudo para mim é novidade, né? Eu disse, visitar-me. E então Emmanuel levou-me. E eu vi o teu quarto. Na parede, eu vi uma fotografia do espírito José Pititinga. E tu estavas orando. E eu quero pedir-te licença. Na minha pobreza, na minha humildade, eu sou muito pobre. Eu quero pedir-te licença para que sejas meu amigo. E manda-me uma fotografia tua. Eu tremia. Mas eu tremia como varas verdes. Como é que esse homem pode, meu Deus, ele é um homem ou um Deus? E aí eu li umas 30 vezes. Passei a noite lendo e digo, não é possível, eu estou no delírio. No dia seguinte eu fui trabalhar muito pálido. O meu chefe perguntou, o que é que você tem? E eu disse, um delírio. Eu tive uma fantasia que o médium Chico Xavier me escreveu. O meu chefe disse, quem és tu? Eu digo, sei lá, mas ele escreveu. E daí por diante começamos a escrever-nos. E no dia 8 de março de 1948, a família Sarroris, José Martins, Peralva sobrinho, haviam se transferido para Belo Horizonte.
e foram morar no bairro Inapiários. Era o primeiro conjunto popular do Instituto do IAPI. E quando eu cheguei, era uma terça-feira, então todos estavam eufóricos. E o Peralva disse: Divaldo, sabes quem vem a Belo Horizonte? Chico Xavier. Eu digo: não pode, vem. Ele é muito amigo de uma família, a família Cavalcante. E às 5 horas ele vem. Você vai? Eu digo: já vou agora, para poder não perder aonde é. Rua Bahia 330, Foto Minas. Eu tinha a cabeça um pouquinho uma boa memória. Às 16 horas estávamos na porta do Foto Minas, dirigido pela viúva pernambucana Dona Lucila Cavalcante, mãe de Carlos e Dorothy Cavalcante. E estávamos ali animados quando para o automóvel. Eu estava em tempo de desencarnar e salta aquela coisa, não era gente, aquele ser angélico. Ele era gordinho, e gente, gordinho é uma graça, com uma boina de veludo azul marinho. Ele saltou, jeitoso, e fez uma roda. Ele foi: olá fulano, olá Beltrano, uai Divaldo. Eu quase desmaiei. E eu disse: Chico, como é que você sabe que eu sou eu? Ele disse: pega aqui na asa, meu filho, e não larga nem que te empurre. Eu digo: fique tranquilo. Agarrei como caranguejo e fui saudando todo mundo e olhando para ele, apaixonado, tão apaixonado que ele percebeu e me ofereceu aquela túnica azul marinho que eu guardo no relicário, e disse: Divaldo, eu estou aqui para nós conversarmos. Estava Arnaldo Rocha, Peralva, Ederlindo Sarruriz, Enio, a família Cavalcante, e o Chico começou a conversar. Eram 5 horas da tarde, já eram 3 horas da manhã, e ninguém notou. Eu não senti fome, não senti nenhuma função biológica, olhando aquele Deus em letra minúscula, que falava da minha alma, sem nunca me ter visto. Eu disse: encontrei a felicidade. E quando se despediu: sexta-feira, meu filho, dê um pulinho em Leopoldo. Você vai? Eu digo: se achar alguém que me leve. Você dorme lá comigo, meu filho. Luísa, minha irmã, a esposa do senhor Lindolfo, cujos quintais se comunicavam, cuidará de você enquanto eu estiver trabalhando. Eu vivi a verdadeira plenitude, porque na sexta-feira chegamos cedo e fomos almoçar. E eu tinha uma pergunta para fazer a Chico, mas tinha vergonha, porque naquele tempo a palavra sexo era uma tremenda imoralidade. Não se pronunciava, todo mundo era assexuado. As crianças nasciam no repolho e chegavam através da cegonha. Eu que queria nascer na Suíça, a cegonha passando por Salvador cansou-me e largou lá. E então, meus amigos, eu estava com esse entalado, 19 anos. Meu Deus, como é que eu faço? Minha mente imunda, a castração religiosa. Eu era sacristão, queria ser fiel. Eu olhava para aquele homem que se levantou e foi nos servir, mas servir a lá Pedro Leopoldo, com uma colher derramava assim e derramava acolá. Eu não queria comer nada, só queria olhar para ele e ria, e ria. Aí olhava para mim, pegando meu pensamento. Como esquecer que existem na terra os embaixadores de Deus, e nós conhecemos um dos embaixadores de Deus. Não é um elogio chão, é um depoimento público permanente. Quando terminamos o almoço, saímos da casa de Dona Luísa, ele me pegou no braço, havia uma laranjeira em flor,
E ele então pegou uma haste, olhou para mim, com um pouco de dificuldade visual, e falou: ipsis verbis, tudo em a natureza é uma função sexual. A planta que introduz as suas raízes na base da terra para sugar o humus e a água e transformá-los em madeira, em perfume, em flor e em fruto, realiza uma sublime função sexual. O sexo é o mais sublime departamento da vida. As criaturas humanas, atormentadas pelo gozo e pelo prazer, transformaram a função divina da procriação na luxúria, na libido. E durante 2 horas, ele abordou o tema: a pessoa que vive numa parceria honesta vive em castidade. E a pessoa que se castra e tem a mente pervertida encontra-se em corrupção. O importante não é o ato, é a intenção. Deus colocou hormônios de prazer para que a sagrada fonte procriativa seja resultado de uma emoção divina. E é por isso que essa sensação psicofísica concede a plenitude. A grande bênção do amor não é o ato sexual, porque se pode amar sem praticar o ato, como se pode vivenciar o ato sem amar. Os animais, em geral, procriam, mas não se amam. O amor é a presença de Deus na alma. E no momento em que se busca o êxtase, ao invés do mecanismo erótico, a ternura, o amor, as expressões que produzem hormônios de natureza transpessoal, que produzem nos neurônios cerebrais a produção da oxitocina, que eu não sabia o que era, e vai, e depois da efusão, quando é invadida pelos hormônios da beleza, deve continuar esse ato de 16 segundos 18, no sentimento de gratidão pelo outro. E ao invés de dar-lhe as costas, dizer-lhe eternamente: como eu lhe amo. A minha vida sem você não teria sentido. Você é o pão da minha existência. Acariciar. E é um ato tão profundo que um torpor toma conta do ser para renovar-se e viver. 2 horas. E eu deslumbrado, memorizando, devorando cada sílaba. E quando ele terminou, disse assim: é um presente de André Luiz para a sua juventude. Apaixonei-me. Não podia ser diferente. Desde aquele momento, nesse homem luz, eu vi a representação máxima de Jesus. Ele era Francisco de Assis. Não vou medir, porque é um erro. Mas eu encontrei São Francisco naquele sapato folgado sem meias, naquela roupa desengonçada e bela. Como é belo Chico Xavier. Não da beleza perecível, como nos apaixonávamos por ele. A doçura da sua voz. Mais tarde, quando eu entendi os arquétipos junguianos, eu encontrei nesse homem luminoso, nessa individuação, o protótipo de Jesus. Não saberia dizer se a ânima
era maior do que o ânimos, porque no mesmo momento que ele era a mãe do desgraçado, ele era o pai educador. Dizem que ele não dava não era necessário, porque a sua anuência não era concordância com o erro, nem com o crime, nem com a vulgaridade. Então eu aprendi a amar Jesus amando o Chico Xavier, e fiz o salto quântico. Se existe um homem desta natureza, como não deve ser aquele que deu a sua vida por nós? E ele me concedeu a honra de dormir no seu quarto. A sua irmã Luísa, seu cunhado Lindolfo, seus sobrinhos aos quais muito devo, e ao povo de Pedro Leopoldo, a dona Hermelita Horta, uma missionária de uma cidadezinha muito perto. Eu aprendi que é possível ser cristão, mas cristão verdadeiramente, porque ele me levou à casa de dona Hermelita, viúva, mãe de 5 filhos, que foi trabalhar numa padaria doméstica para manter a honra, e ali ele psicografou para mim, sem que eu tivesse jamais sabido, um poema de Rabindranath Tagore, de um livro que eu havia psicografado e tinha vergonha, e escondi o livro porque eu não sabia quem era Rabindranath Tagore. E naquela manhã inolvidável de 1956, em uma folha de papel arrancada de um caderno, ele entra em transe e Tagore escreve o prefácio. E ele então me diz sorrindo: é para publicar, Divaldo. E quantas surpresas, quando um câncer me ameaçava as cordas vocais, na casa de André Luiz, com a presença de Peralva, Arnaldo, eu, Carlos Cavalcante e ele, vedamos tudo. O quarto modesto, eu me sentei à porta, afônico, indo para casa preparar-me para ir para o hospital do instituto que eu trabalhava. Uma voz diz: ore, Divaldo. Eu mal podia emitir um som, e de repente, de olhos fechados, porque ele iria me aplicar um passes, eu ouço uma voz: Divaldas, abra a boca. Eu abri a boca. Divaldas, abra os olhos. Eu abri. Era Sheila, que eu não sabia quem era, materializada, loura, vestida de enfermeira à Primeira Guerra Mundial. Eu vou fazer uma aplicação, Divaldo. E tirou um objeto como a caneta, como a lâmpada na ponta. 1956 não havia. Eu vou queimar o ponto e vai doer. Dizem que homem tem uma coragem para a dor, que se o parto fosse masculino, a humanidade se acabava, porque só nascia o primeiro. Eu então abro a boca, ela introduz, era maleável, acomoda-se na língua, e ouço aquilo. Dei um grito que acordou a cidade. Ela tirou, sorriu novamente. Eu digo: já estou bom. Novamente e novamente. E agora? Estou bem. Curei-me. Eu disse: Sheila, quando eu sair daqui eu não vou acreditar. Foi uma alucinação. Eu estou num estado alterado de consciência. Dê-me algo material. Eu colecionava flores, violeta dos Alpes. Ela estendeu a mão no escuro absoluto, e no claro que eu via o tijolo emendado de cimento. E começou a chover violeta. Eu tirei o lenço, elas caíram. E eu disse: Sheila, eu tenho uma amiga suíça
que me fala de uma flor misteriosa chamada Edelweiss. Você conhece? Ela diz, é isso, Divaldo. E começou a chover. Essa flor delicada dos Alpes alemães, dos Alpes austríacos, que arrebenta a neve, é frágil. Ela faz lembrar uma sempre viva, caído no meu colo. E eu me apaixonei pela Edelweiss. Sorriu. E até hoje, nunca mais eu tive afonia. E faço seminários de 8 horas diárias com mais uma conferência. A voz cansada, mas não afônica. Devendo a vida àquele homem que quando terminou, eu disse, Chico, ele disse, bondade de Deus, meu filho. E para dar um toque de riso, era muito frio Pedro Leopoldo naquele dia. E eu baiano de roupa branca. Terminou a reunião no Luiz Gonzaga, onde ele ficara até as 3 da manhã, com aquela palidez típica. Íamos tomar um café e a broa na casa do André. Quando eu senti o primeiro perfume, eu digo, nossa, que perfume de rosa, Chico. Ele disse, é, meu filho, Pedro Leopoldo tem muitas rosas. E daí a pouco um perfume de cravo. Eu, Chico, esta rua tem muitos cravos. Eu digo, nossa. E daí a pouco eu me virei, saía dele. Eu digo, Chico, eu sou muito espontâneo, está saindo de você. Ele dobrou o paletó. Não, meu filho, se saísse de mim era Detefon. A mediunidade olorífera. Então, recordando hoje, há 3 dias que eu não durmo, recordando esse anjo, não podia me olvidar daqueles dias que eram iguais a esses dias de 1910, que precediam a primeira calamitosa Grande Guerra, e que nasce esse apóstolo para clarear a noite de 1914 e 18, para clarear o século 20, com a sua infinita ternura, com a sua sabedoria, examinado pela NASA, que ele veio medir a radiação da aura no tempo das grandes perseguições, que ele soube resistir com lágrimas, no tempo doloroso do seu sobrinho doente, que ele perdoou, humilhado em todos os jornais do Brasil, pela rede dos diários associados, a Davi Nasser e Jamanzon, da revista O Cruzeiro, que se arrependeram depois, dizendo que o maior arrependimento da sua vida, de ambos, foi haver ferido o pulcro Chico Xavier, que vieram como jornalistas estrangeiros falando inglês para impressionar o rapazinho. E na hora da saída, Chico deu-lhes um livro a cada um, autografado com o nome verdadeiro deles. E eles nem leram, guardaram em casa, até que um dia, 10 anos depois, a mulher de um deles abriu e teve um choque. Mostrou a Davi Nasser, que foi pedir a Jamanzon, e saiu uma das mais lindas páginas da revista O Cruzeiro, daquela época, a respeito da nobreza deste homem luz. Então ele veio nesse período em que o Brasil, coração do mundo que é, pátria do Evangelho que está sendo, ninguém se iluda. Humberto de Campos não disse que seríamos uma Shangri-La, que seríamos um país de ociosos, de pessoas felizes, uma Israel de pessoas indignas, mas de homens e mulheres audaciosos, que levaríamos a doutrina espírita aos 5 rincões da terra, que implantaríamos a mensagem no solo árido do deserto, que teríamos a oportunidade de falar a muçulmanos, como seu pobre irmão tem falado,
em 10 países muçulmanos, falando de Mohammed, mas falando de Jesus e Chico Xavier, indubitavelmente, falando da grandeza da doutrina espírita, porque o espiritismo é o Cristo Jesus de volta, através desses seres espirituais, as estrelas que caíram dos céus, os soldados como um grande exército, para restaurar a humanidade hoje, na grande crise. Não há crise internacional, nem nacional, há crise moral, individual. Eu sou a crise, você, nós. E se eu me melhorar, o mundo se melhora. Quando alguém se ergue, a terra se levanta. Aí está a voz do Chico soando, mesmo depois de 15 anos e 2 dias, que os lábios carnais silenciaram, e a alma canta hosanas. Ele não necessita de estar aqui repetindo. Quantas vezes me disse que irei escrever? Emmanuel já disse tudo. Que palavras terei para dizer? Espero que o Senhor me honre no além, com o grande silêncio, acompanhando a árvore do Evangelho crescer. E ei-la aqui, aqueles que o amamos em todo o planeta, porque onde quer que haja um espírita brasileiro, voltei da Europa há poucos dias com um ciático obsessor. Estive em 22 cidades de 12 países, e em todos a alma do Chico pairando docemente, docificando os corações. E no mundo inteiro, depois de visitar 70 países, mais de 2.000 cidades, de ter dado 9 voltas à Lua, mais de 10 voltas à Terra, falando Jesus, Kardec, Chico Xavier. Eu quero prestar o meu culto na cidade que ele nasceu, na Cândida Pedro Leopoldo, nas histórias que nos contávamos pelas madrugadas, na sua casinha. E para concluir, certo dia ele ia para o trabalho e pelo fundo ia para a casa de Dona Luísa. Quando ele fechou a porta e foi olhar as suas rosas, amante das rosas, havia um príncipe negro. Ele então pegou a rosa e começou a falar. Eu disse, coitado, ele é um pouquinho tantã, porque está conversando com a rosa. Ele captou meu pensamento, não disse nada. E eu perguntei, Chico, você fala com as rosas? Falo, meu filho. E você ouve o que elas respondem? Ouço, meu filho. Nem cada um tem uma mania. Passaram-se anos e estávamos em Uberaba e haviam sido feitas experiências sobre sensibilidade vegetal, sobre perispírito, as pesquisas a respeito da aura. E eu estava no auge do entusiasmo, que a flor amada é muito mais bela. As casas onde existe o amor, as plantas são mais vivas, que elas se comunicam, que elas dão mensagens. E então à mesa eu fiz a abordagem enquanto ele psicografava. Quando terminou e nós íamos agora à sua residência uberabense, ele me abraçou assim e disse assim, uai, Divaldo, é verdade que as flores têm sensibilidade? Eu digo, nossa, você não faz ideia, Chico. As flores, e aí comecei a falar o nome dos autores, o nome dos livros. Ele gostava dos detalhes. Eu tenho uma experiência de uma flor que uma amiga minha olhou e a flor desencarnou no meu olho. Ele disse, nossa, pois é, Divaldo, quer dizer que é verdade, não é? Eu digo, verdade verdadeira. Ele me olhou, matreiro como todo mineiro, e disse, ai, Divaldo,
Você lembra do príncipe negro? Eu quase desencarnei. Chico, perdoe a minha ignorância. Não, meu filho, não era ignorância não. Era inteligência oculta. Eu digo assim, Chico, pelo amor de Deus, me diga, você mente? Não. Eu postergo a hora da verdade. Existirá alguém assim? Então aqueles eram dias de Otaviano, esses são dias de Jesus. Levanta-se uma voz que vem de quebrada em quebrada, e nós que temos tanto a agradecer e tão pouco para pedir, dizemos: meu Deus, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo céu, pelo sol, pelo mar. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, as flores de todas as cores. E diante desta beleza, eu descubro na terra os cegos que não podem enxergar. Eu oro por eles, porque eu sei que nesta emoção, na outra dimensão, eles voltarão a mirar. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborar da chuva no terreiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas nos olhos do mundo inteiro, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de dor, eles também escutarão. Obrigado pela minha voz, mas pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção. E o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, deixa-me rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos de psicografias, de poesias, de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, meu Deus, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, amputados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. Não importa se é um doce cantinho, se é um lar, um duplex, uma mansão, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, a presença de um amigo, de alguém que me dê a mão, de um irmão, pelo menos a presença de um gato, de um cão. Mas se eu não tiver a ninguém para me amar,
nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, porque eu te tenho a ti, e te quero dizer, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado, Senhor, por Chico Xavier, obrigado, Senhor, porque eu vivo para ti pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela vossa atenção, muito obrigado, senhores.